Aqui. Pronto. Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar aqui outro item, né, da nossa disciplina aí, Direito Eleitoral. Me parem para perguntar aí quando vocês tiverem dúvida. Quem me chamar a atenção no chat, qualquer coisa, vocês levantam a mãozinha também para eu dar uma olhada lá no chat, que eu fico vendo mais o rostinho de vocês aqui, tá? Turminha, o que acontece aqui, né? Vamos entender os pontos. Eu vou tentar trazer nas nossas aulas, principalmente essas aulas mais curtinhas, pontos mais fáceis para a gente finalizar, para não ficar tendo muita sequência de aula, assim, aulas cortadas, tá? Então, eu vou tentar refazer o programa de forma, óbvio, né, que fique contundente com a matéria, mas que vocês não tenham dificuldade aí de assimilar. Vamos lá. Então, primeira coisa, né? Vamos falar sobre a soberania popular, né? O artigo 1º aí da Constituição Federal vai falar o seguinte: a República Federativa do Brasil, eu vou falar esse artigo 500 vezes, é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui em Estado democrático de direito e tem como fundamentos todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Gente, atenção, o que eu tô querendo falar aqui para vocês, tá? Quando eu peguei o parágrafo único e coloquei aí em vermelho, basicamente o que eu quero falar? Existem duas formas de exercer essa soberania popular. Então, nós temos uma forma que é direta e uma forma que é indireta, ok? Então, olhem só o que o parágrafo único está falando. Além de ser exercida por meio de representantes eleitos, vai existir uma forma de se exercer a soberania popular diretamente. Entenderam isso que eu estou falando? Gente, vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí comigo? Professor? Sim, estamos ouvindo. Estamos aqui, professor. Eu fico numa dúvida, né? Em sala de aula eu já fico na dúvida se o silêncio é sim ou não. Imagina aqui. Se vocês não falam nada, eu fico doida. Parece uma sessão de descarrego, você está tentando chamar um espírito, mas a gente está todo mundo aqui. Tá todo Professor, mundo porque tem um delay até ligar o áudio. Tem que esperar um pouquinho. Ah, não. Você, né? Ah, não. Beleza. É tipo assim, Entendeu? perguntar, aguarda 5 segundos e depois eu entendi. Tá? Ari, vamos lá. Tô chegando as perguntas aqui, né? E, Raíssa, não é na força do ódio, não. Vamos lá que vai passar tão rápido, você vai ver. Vamos piscar e a aula vai acabar. Plebiscito ou referendo? Não, professora, eu tava falando do BBB. Isola. Uai, mas serve para as aulas também, né, gente? Vamos, força firme na peruca aqui. Vamos lá. Então, a gente tem duas formas aqui, que no Brasil, a gente vai chamar, inclusive, que o nosso sistema democrático, ele é um sistema misto. Podemos falar também de sistema semidireto ou também de um sistema participativo. Às vezes vocês vão verificar essas três nomenclaturas, tá? Por que no Brasil a nossa democracia ela é mista, ou semidireta, ou participativa? Porque a gente vai exercer a democracia ali, nas urnas, escolhendo os nossos representantes, para que então esses representantes votem nos projetos de lei e tudo mais que for melhor para a gente. Mas também nós vamos ter essa soberania popular no momento em que a gente agir diretamente, que é através, como o Ari falou, por exemplo, né, do plebiscito e do referendo, ok? Então, entendam a primeira coisa, que no nosso sistema democrático brasileiro, nós vamos ter participação direta e a participação indireta, ok? Então, é um sistema misto. Essa é a primeira informação. No parágrafo único, a gente está vendo lá o quê? Pode ser exercida por meio dos representantes eleitos
ou também diretamente nos termos da Constituição. Ok? E quais são esses termos aí da Constituição? Vai estar onde esses termos da Constituição? Né? Coloquei aqui uma frasezinha do Abraham Lincoln, porque ele vai falar o seguinte: a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, quando a gente fala de sistema misto, a gente tem que lembrar que não é só eleger os representantes, então uma classe específica que vai criar leis para o povo. Não, é feito pelo povo também, né? Então, não é só na representação e no exercício indireto da democracia, que é na escolha dos nossos representantes. Indireto, eu escolho o representante que vai exercer para mim, né, a vontade popular. Mas também a gente vai ter o quê? A direta, que é quando a própria sociedade, né, os cidadãos, vão exercer diretamente ali a sua soberania popular, ok? Onde que vai estar essa informação, então? Essa informação do que seria ali direto e indireto vai estar no artigo 14 da Constituição Federal. Então, do artigo 1º, voltamos lá no artigo 14, que é o primeiro artigo aí da Constituição que vai falar sobre questões eleitorais, né? Que é claro que vocês já viram isso em constitucional em outros momentos, mas é só para a gente repassar isso aqui também. Então, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Depois nós vamos falar o que é sufrágio universal, o que é voto direto, o que é voto secreto, com valor igual para todos, mas eu presumo que todos nós já sabemos, né? Então, quando a gente está falando aí de uma democracia que ela é exercida através do voto, esse voto sendo universal, ou seja, para todo mundo, claro, né? Existem ali as exceções, né? Por exemplo, o menor de 16 anos que não pode votar, né? Entre os 16 e 18 anos que vai poder ser facultativo, acima de 70 anos que também vai poder ser facultativo, mas todo mundo tem direito, né? É interessante se a gente retomar a história do sufrágio universal no mundo. O sufrágio universal começou em um momento, né, assim, que a gente alguns de vocês já estudaram isso comigo, no momento ali do Estado de Direito Liberal, né, transitando para o Estado de Direito Social. Não é isso? Vocês lembram disso? E aí o interessante é que lá nesse momento que o voto já era universal para todos, menos para as mulheres, né? Porque as mulheres, né, gente? Universal, né? Então, eu só tô, assim, colocando esse adendo, porque hoje a gente, de fato, a gente pode considerar o voto universal, né? Pelo menos aqui no nosso país. A soberania popular será exercida pelo voto, né? Que é isso aí que tá vermelho, e soma, adição, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Beleza? Não é só plebiscito e referendo, também vai ter a iniciativa popular. Vou falar de um por um aqui, beleza? Atenção, atenção. Olha aí a conjunção aditiva, tá? Ou seja, eu estou falando de um sistema misto que vai ter o exercício da democracia indireta, que é pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, e mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular, ok? Primeira pergunta difícil. Não sei se é difícil, mas enfim, primeira pergunta. Alguém sabe me falar se esse rol que está aí no artigo 14, ele é um rol taxativo ou ele é um rol exemplificativo? Exemplificativo. Exemplificativo? Você consegue me dar algum exemplo, José Vitor? Ou Porque outra pessoa, né, para Cláudio? exercer a soberania não é apenas isso, são exemplos de forma que pode ser realizada. Por exemplo, você tem outra forma que não seja o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular? A própria eleição, Não, a eleição ela vai ser indireta.
É o exercício da democracia de forma indireta. Porque eu vou votar no parlamentar, né? Eu vou votar ali no representante do legislativo ou do executivo para fazer as leis. Ok? E Então, mas aí fala... diretamente... Bom, Desculpa. pode falar, não tem problema. Não, porque fala que a soberania vai ser exercida pelas três formas aí. Mas acaba que, através da eleição, o povo escolhe seus representantes e eles que vão fazer valer a soberania. Então, vamos voltar aqui um segundo atrás. Olha o que eu circulei de roxinho. Vou até voltar aqui e circular de novo, ó. E nos termos da lei, mediante. O que eu quero falar, porque é difícil a gente perceber isso tanto no artigo 1º quanto no artigo 14. É que nós temos duas formas de democracia. A indireta e a direta. A indireta são as eleições que nós conhecemos. As eleições. Eu votei lá no vereador, eu votei no deputado estadual, no deputado federal, no governador, né? Ok? É o exercício mesmo do voto na escolha daqueles representantes que vão governar o país. Beleza. Isso a gente fala que é a democracia indireta. Não se esqueçam disso. Além desse exercício da eleição, José Vitor, nós temos aqui na Constituição a previsão de 3 formas de exercício de democracia direta, que é através do plebiscito, do referendo e iniciativa popular. Vou chegar lá o que é cada um, mas só para a gente voltar. Ou seja, aí a pergunta que eu fiz. Então, além das eleições, nós temos um rol aqui no artigo 14 do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Aí a pergunta é, além das eleições e do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, existe outra forma de exercer a democracia de forma direta? Aí a pergunta é, esse rol, ele é exemplificativo ou ele é taxativo? Taxativo. Taxativo, Silvano? Por quê? Olha, professor, está falando aí está somando mediante o voto, lá, secreta, tá, e esses 3 aqui. E esses 3? Mais esses 3 aí, ué. Beleza. Raciocínio seria bom se tudo assim no direito tivesse ali, né? Abrir o código, tá tudo na lei. Imagina, gente, que sonho de direito, né? Ou não, mas se tivesse tudo claro dessa forma. Mas a gente está falando de um rol meramente exemplificativo, ok? Por que esse rol ele é meramente exemplificativo? Porque existem outras formas da gente exercer nossa democracia também de forma direta. Por exemplo, né? Vocês vão estudar em ações constitucionais as ações populares, né? Que é um exercício de direito. Manifestações populares, né? Todas as manifestações que acontecem, tanto dentro dos órgãos, né? Dentro da Câmara, que a gente está acostumado, quanto nas ruas mesmo, a favor ou contra um determinado tema político, comunitário, são manifestações de direito político, tá? Então, o exercício da democracia direta, além do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, obviamente que a gente pode perceber isso no nosso dia a dia, no momento em que tem manifestação popular contra qualquer tema, né? As ações populares que a gente entra lá no judiciário, né? Lá no Poder Judiciário. Deixa eu só abrir aqui o chat aqui que eu tô vendo que tá piscando. O que é que o Ronaldo protestou? Mas nesse caso aí não deixa Não, de ser uma iniciativa popular, não. Como é que é? Nesse caso, os exemplos que você deu, encaixa dentro da iniciativa popular. Claro, a democracia. Tudo é iniciativa popular, né? Sim, mas todos esses exemplos que você deu está dentro do inciso 3, que é da iniciativa popular. Então, para mim, é taxativo ainda. Entendi. Porém, então, beleza, legal. Porém, essa iniciativa popular
faltou uma coisa aí que o Constituinte esqueceu de falar. A iniciativa popular para projetos de lei, tá? Essa iniciativa popular aí do inciso 3º não é das manifestações populares, Wallace. Essa iniciativa popular é para projetos de lei. Vocês lembram aqueles projetos que a gente fica juntando aí galera para assinar, né? Para ver se consegue... pode falar. Então, a ação popular se encaixa, né, na iniciativa popular, porque ela Não. é para projeto de lei? Não. A ação popular, na realidade, ela é uma ação, Igor. É o Igor que falou? Isso. Ô, Igor, a ação popular é uma ação popular, mas ela é uma ação judicial, tá? Com requisitos lá da ação judicial popular. Nós vamos falar sobre ela depois, tá? Não é uma matéria de direito eleitoral, ela é mais uma matéria de direito constitucional, mas eu também não sei se vocês já viram isso ou não, aí a gente explica rapidinho para depois, pra gente ver a diferença, tá? Então, a ação popular é diferente de iniciativa popular, são coisas distintas. Isso. Este é um ponto da questão, tá? A iniciativa popular aqui do inciso 3 é para projetos de lei, tá? Beleza? Aí o Ronaldo até explicou, né? 1% do eleitorado, né? De toda a comunidade nacional, se a gente junta isso aí, pode levar o Congresso Nacional a aprovar alguma lei, né? Porque mostra que tem um desejo popular em determinado assunto. Vou chegar lá, tá? Eu não estou explicando agora porque eu quero ir um por um. Então, senão eu já explico de novo, né? Vamos falar primeiro do plebiscito e do referendo, tá? Porque eu acho que aí é é muito fácil, é muito simples, a gente vai entender rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, a gente tem o plebiscito e o referendo. Alguém lembra? Não vou falar isso agora, não. Vou falar aqui. O plebiscito e o referendo é o seguinte. Alguns assuntos que são de interesse efetivo da população, né? Às vezes demandam uma consulta popular, beleza? Então, eu quero fazer uma modificação que me dá uma ideia de que vai mexer muito aqui na estrutura do país, então me faz com que eu queira ouvir a opinião pública a respeito daqueles assuntos. Alguém lembra de algum assunto que foi plebiscito? Roraima, quando tentaram dividir o estado de Roraima. Acho que foi Roraima mesmo. Foi Acre, né? A questão das armas também, né? Teve azar. Não, mas teve um dos Quando eles estados do tentaram norte tirar a que foi... Ibirité de Minas Gerais. Tô deixando vocês falar, pode falar mais. Tem Bem muitos. mais antigamente para defender a monarquia. Podia ter tirado mesmo, viu? Ó, eu Mas o sei. menino aí é novo, não lembro. Isso que eu ia falar agora. Isso aí acontece que só nós. Eu fui com meu pai e com minha mãe, eu era criança. O Wallace Mas estava eu nessa fui. manifestação lá, né, Wallace? Ah, tem vários O que Ari, estavam. O Wallace estava. o Ari já. Tava. Como é que fala? Ele Silvano. estava lá. Assistente de mesa lá. Você já era assistente de mesa? O Ari era. Tá certo. Silvano tava servindo água pros outros lá na caminhada lá, ué. Então, mas vocês lembram das propagandas? Os mais velhos lembram aí das propagandas? Como é que era? Gente, é tão engraçado os mais novos nem saber do que a gente tá falando, né, Juarez? É Eu não lembro, não. Vamos, gente, tá cheio de gente mais velha. Vamos falando aí de alguém que Vocês não eram lembra. nem nascidos, nem sonhavam em nascer, né? Qual o tema? Foi em 1909, o que o Juarez está falando foi em 1993 que a gente teve que escolher. Olha, o que eu vou contar para vocês que vocês não sabem. Alguns sabem, mas vocês esqueceram. A gente teve que escolher se a nossa forma de governo ia ser o quê? Quem sabe? Parlamentarismo ou presidencialismo? Monarquia, parlamentarismo e presidencialismo. Exatamente, seria o sistema presidencialista, né? Direto ou indireto, que era parlamentar, né? Igual é, por exemplo, na França, ou igual é no Brasil, ou sistema monárquico, que ia restaurar a monarquia lá da família de Dom Pedro II, né?
Eles iam ser os Eu nossos lembro reis. bem. Vocês lembram? Eu lembro da propaganda. E é claro Eu que lembro eu... bem. Ali trabalhou eu tinha- na mesa. Eu não lá, lembro, do não. PRF. E eu, como criança, assim, eu achava o máximo a ideia de ter rei, né, gente? Lógico. Aí eu queria, porque eu queria que meu pai e minha mãe votassem na monarquia, aqui, sabe? Mas, enfim, eu não lembro quem que era, se era aquele Luiz Felipe. Era ele já? Era Ninguém ele. lembra. Era ele, pessoal. Felipe Era, de né? Bragança. Pois é, eu acho que aí a ideia... Ele que fazia a propaganda, falando quais que eram as vantagens do Brasil ser monarquia e tal. Enfim. Então, pois é, gente. Então, isso aí a gente também já decidiu. Quem lembra se foi plebiscito ou referendo? Foi plebiscito. Foi plebiscito. Referendo foi do desarmamento. Referendo foi desarmamento. Perfeito. Ótimos exemplos. Pessoal, atenção. Nós vamos falar aqui do plebiscito e do referendo a nível nacional. Observando que é possível ter plebiscitos e referendos também a níveis municipais, estaduais, que vão levar em consideração também a Constituição estadual, né? Ou então a lei orgânica do município, ok? Então, estou falando aqui em termos de plebiscito e referendo a nível nacional, tá? Então, esses dois instrumentos, pessoal, eles vão viabilizar o exercício da democracia, né, popular de forma direta, ou seja, o povo vai ser chamado às urnas para uma consulta. Eu quero consultar o que o povo está pensando para, então, aquela lei ter uma efetividade ou não. Quando eu falo do plebiscito, nós estamos falando de uma consulta que é feita previamente, antes de criar a lei. Quando eu falo de um referendo, criei a lei, mas eu quero ter o aval da população para aquela lei ser de fato eficaz. Que é o caso do desarmamento, né? Teve o Estatuto do Desarmamento e então eu precisei de ter um referendo para que esse Estatuto do Desarmamento tivesse aí em todos os seus artigos eficácia, ok? Como é que a gente poderia conceituar? Tem um autor que chama Vicente de Paulo, tá? Ele fala o seguinte: plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Vou repetir para vocês, ok? Quem quiser colocar esse conceito. Plebiscito ou referendo, os dois, tá? São consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matérias de acentuada relevância de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Ok? Sim. Diferença do plebiscito e do referendo é que o plebiscito vai ser uma consulta prévia Anterior. e o referendo uma consulta posterior, ok? O que acontece? Para acontecer a ideia do plebiscito e do referendo, 1/3 dos deputados federais ou dos senadores, eles vão ter que propor ali o assunto, né? Que vai ser decidido por meio de plebiscito ou referendo, tá? E aí, se o projeto for aprovado, ele vai ser, obviamente, aprovado pela maioria simples, para que, então, seja levado ao conhecimento popular, ok? Então, tanto o plebiscito quanto o referendo precisa de uma iniciativa de 1/3 apenas, ou dos deputados federais na Câmara dos Deputados, ou 1/3 dos senadores lá no Senado Federal, ok? Bruna, tô vendo que você tá reclamando de mim, eu vou falar bem baixinho, bem devagarzinho. Você tá falando do conceito? Vou mandar, peraí. Então, peraí. Coloquei aí, ó.
É simples, é um conceitozinho bem simples, tá? Podem anotar. Às vezes eu fico muito ansiosa, né? Falando rápido para dar tempo de terminar tudo na aula, mas vai dar tempo. Então, atenção, a iniciativa é de 1/3, mas a aprovação é a maioria simples, tá? A aprovação, se vai ter o referendo ou o plebiscito, é de maioria simples. E vai seguir todas as normas dos regimentos do Congresso Nacional para aprovação, tá? Atenção, gente, então só coloquei aqui que o plebiscito, ele é uma consulta que é feita de forma prévia e o referendo é uma consulta feita de forma posterior, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, professora. Vamos lá. Tanto o plebiscito quanto o referendo hoje na nossa democracia atual, ela passa pelas casas, correto? Sim. A maioria simples aprova o plebiscito. Após o plebiscito ser votado pela população, volta para casa homologar? Aí depende se vai ser o plebiscito, porque o plebiscito é um ato, né? Por exemplo, a população quer que seja feito como? Vamos pensar no plebiscito. Então, primeiro a gente vai chamar a população. Eu vou passar esse processo aqui no próximo slide, tá? Mas primeiro a gente vai chamar a população, ouvir a população. Aí a população vira e fala assim, eu quero monarquia. Aí vai seguir os trâmites dentro do Congresso. Aprovação na Câmara dos Deputados, aprovação no Senado, se tiver que voltar, volta, se não tiver que voltar, não volta, tá? Agora, o referendo é o contrário. O Estatuto do Desarmamento previa que, no caso da comercialização das armas, a população teria que ser consultada. Então, em 30 dias da promulgação ali do Estatuto, eu tive que chamar a população para falar se eles eram contra ou a favor do artigo específico do Estatuto do Desarmamento que falava sobre a comercialização das armas. E se eu não fizesse isso, perdia valor. Porque o referendo, quando ele é colocado em lei, né? Ou seja, ele já foi colocado, ele já obedeceu ao processo legislativo da Câmara e do Senado. Mas ainda assim, eu preciso ouvir a população. Beleza? Então, professor. Oi. Não, pode terminar de concluir. Não, que aí o referendo ele só tem esse prazo, né? Especificamente, que eu ia falar que é de 30 dias após o ato. É isso. Pode falar, Warley. Essa vontade da maioria, ela não vincula, não, né? Igual, por exemplo, esse referendo que teve das armas, a grande parte foi a favor e não contra. É porque eu vou falar sobre isso aqui, você vai ver. Não, bacana. E perguntar disso aí também. Chegaremos lá. É porque meu marido ele até fala uma coisa muito interessante, ele fala que foi uma sacada de linguagem essa pesquisa desse referendo das armas, sabe? Que assim, você é contra a proibição, né? Você é a favor da proibição. Enfim, eu até coloquei ali para a gente ler daqui a pouquinho. Então, como que se realiza o processo? Então, depois que 1/3 da Câmara, então 1/3 foi lá, teve a iniciativa, foi votado por maioria simples, beleza? Então, vamos consultar a população aqui se vai virar, como é que é? Se vai virar monarquia ou parlamentarismo, né? Poderia ser monarquia parlamentarista, presidencialismo ou tinha um terceiro que era o quê? Esqueci. Perdi, depois eu lembro. Então, o que faz? Aí, o Congresso Nacional comunica para a Justiça Eleitoral, que é o que nos interessa aqui agora. Professora, como é o processo legislativo para esse projeto de lei? Não importa, isso aí vocês estudaram em outra matéria. Em Direito Constitucional, quando vocês foram estudar processo legislativo. Tá?
O que me importa aqui em direito eleitoral é o que a Justiça Eleitoral tem que fazer. Ok? Que é esse quadrinho. Então, o Congresso comunica à Justiça Eleitoral que vai fazer que precisa ir da consulta popular. A Justiça Eleitoral vai tornar pública as opções. Então, você tem a opção de votar a favor a favor da proibição da comercialização do desarmamento ou contra a proibição da comercialização das armas. Vai se tornar público. Então, toda a Justiça Eleitoral ela vai ficar engajada para tornar públicas as opções, falar como que vai ser feita aí as eleições, todo o processo de urnas, né? Toda a sistemática, se vai ser urna eletrônica, se vai voltar a ser papelzinho, né? Que a gente já tem aí a lei que determina que é urna eletrônica, né? E vai assegurar que os meios de comunicação veicule aquelas opções, aquela divulgação, discuta sobre o tema, da mesma forma que é feito nas eleições, tá? Então, a Justiça Eleitoral ela vai cuidar disso. Beleza? Essa parte é o que a Justiça Eleitoral faz. Quem vai votar no referendo ou no plebiscito? Maior de 18 anos, facultativo para maiores de 16 analfabetos e maiores de 70 anos, as mesmas hipóteses. E a ausência também na hora de ir lá nas urnas vai implicar nas mesmas consequências quando a gente não vota nas eleições normais. Então, se eu me ausento, eu preciso justificar, né? Justificar o voto, pagar a multa, ou então eu vou receber várias consequências, incluindo, por exemplo, a perda do título de eleitor, ok? E os eleitores devem comparecer às suas próprias sessões eleitorais. Não muda nada daquilo que a gente já está acostumado. Vamos lá. Oi. Pode falar. Só voltar um pouco nesse quadradinho azul aí. Vamos lá. Beleza. Vamos dizer que tem qualquer tema aí para ser debatido com a população. Uhum. A Justiça Eleitoral vai dar as instruções, vai determinar aí a gratuidade para disputar. A data, né? Quanto tempo. Isso, vai resolver isso tudo. Mas como que a Justiça Eleitoral vai decidir quem vai tomar a frente para fazer essa defesa? Isso é no Congresso? Como que é isso? Como que ela vai decidir? Não, quem que vai fazer essa defesa? Quem vai falar do assunto? Tem o relator do processo. Mas, na verdade, é o seguinte, como o tema ele é um tema de opinião pública, vão aparecer todas as pessoas que quiserem defender ou as pessoas que quiserem. O importante é garantir à população que ela tenha todos os argumentos a favor e os argumentos contrários. Tá, mas aí vai criar uma comissão na Câmara para quem vai... Não faz muito sentido isso, vai fazer quem quer. Não, é porque é o seguinte, a discussão já está lá na Câmara. E aí, vamos proibir ou não vamos? Metade lá dos deputados estão querendo proibir, a outra metade não está querendo proibir. Eu preciso ouvir a população, porque o artigo X lá do Estatuto do Desarmamento falou que eu tinha que ouvir a população. Beleza, população, e aí? Vocês vão votar a favor ou vocês vão votar contra? O assunto ele vai ser divulgado por vários meios. A própria Justiça Eleitoral ela tem que se responsabilizar que tanto um lado quanto o outro apareça para a população. Entendeu? Mas não é igual candidato político, verdade, que eu vou lá e vou defender o meu lado. Não é uma participação popular, é meramente uma enquete, né? Mas é uma enquete, porque se a população falar que não quer, eles vão ter que seguir o que a população falou. Senão a gente era monarquia hoje, uai. Na Constituição Federal, olha só, então, mas você não acabou de falar lá atrás que a Câmara tem que aprovar? A Câmara tem que aprovar a iniciativa. A iniciativa do... Não a decisão. Não a decisão. A iniciativa. A decisão é soberana? A decisão vai ser o que o povo decidir.
E aí o que o Congresso vai fazer é ajustar isso no texto da lei. Nos termos da lei. Se for, por exemplo, uma lei que já foi feita, igual o Estatuto do Desarmamento, beleza, tá, passou ou não, né? Referendo. Ou não. Ok. Se for o plebiscito, que é anterior, votamos agora que a gente vai ser uma democracia presidencialista, né? Então, agora, como que ela vai ser exercida? Vai ser eleições de quanto em quanto tempo? Vai ser de 4 em 4 anos? Vai ser de, sei lá, de 6 em 6 anos? Vai poder ter reeleição? Não vai? Quem que vai poder se eleger? Entendeu? Aí as outras questões, é o que eu falei, aí é processo legislativo. Tá bom? Que a Câmara vai aprovar, se aprovar, vai para o Senado, se o Senado não aprovar, volta para a Câmara, se aprovar, vai e volta para o Senado, e por aí vai, tá bom? Coloquei aqui os 3 exemplos que aconteceram no Brasil em âmbito nacional, para a gente poder entender melhor, tá? Não tô falando aqui dessas questões estaduais, porque acaba que fica muito quem ouviu falar, quem não ouviu falar, né? Mas então a gente tem o primeiro plebiscito que foi realizado foi em 1963, tá? O João Goulart, o Jango, quando ele assumiu o poder, né? O Brasil tinha acabado de adotar o sistema de parlamentarismo, presidencialismo parlamentarista, igual na França hoje, né? Só que aí depois, por plebiscito, virou presidencialista, ok? Então, quando João Goulart assumiu o poder, era parlamentarista. Fez-se um plebiscito e se tornou presidencialista. Em 63, né? E o interessante é que em 64 veio o golpe militar, né? Então, fala assim, que é muito engraçado essa questão de golpe, né? Tudo que acontece que vai contra o desejo, né, de alguns aí que comandam o mundo, eles dão um golpe depois. No mundo inteiro, tá, gente? Não tô falando só no Brasil, não. Na Constituição Federal, a gente teve o ato das disposições transitórias, né? Vocês já sabem disso, né? Da ADTC. O que acontece? Ali falava que teria que ser feito um plebiscito em 1993 para escolher, ia falar referendar, né? Para escolher qual que seria o nosso sistema. Aí, ó, monarquia ou república, parlamentarista ou presidencialista. Beleza? E o referendo único que a gente teve até hoje foi o da aí que eu até falei, o Arley, da proibição como é que é? A proibição da comercialização das armas. Ou seja, olha que confuso é. A gente nem sabe, até agora eu fico pensando, você é a favor da proibição ou você é contra a proibição, né? Então, o que ganhou foi contra a proibição. Correto? Foi contra a proibição. E todo mundo achava que... E foi uma pegadinha. Porque todo mundo achava que ia ser a favor da proibição. Todo mundo falava que era a favor da proibição, mas na hora do vamos ver, saiu lá contra a proibição. Entendeu? Mais ou menos por aí. E o que ficou definido? Contra a proibição. Na prática, o que ficou definido? Contra a proibição. Foi proibido. Não foi proibido. Para mim, esse trem, o povo escolheu uma coisa e ficou outra depois. Então, mas não, é porque a gente não sabe, até eu não sei. Eu lembro que eu votei em sim. Aí eu fiquei, por que eu votei em sim? Porque eu era a favor da proibição, né? Mas muita gente achava que estava votando a favor das armas, contra as armas, que é o contrário, né? O sentido é o contrário. Professor, é igual o júri. Eles colocam umas perguntas difíceis, e aí o pessoal não consegue interpretar a pergunta, e responde aí tá errado. votando e responde errado. É desse jeito. Gente, é horrível pensar dessa forma, né? Algumas pessoas são muito contra, né, júri popular. Eu enfim, tenho opiniões diferentes, mas assim, porque justamente em crimes dolosos contra a vida, um caso tão assim, complexo, fica na mão de pessoas que não têm nem conhecimento jurídico, né, para falar. Mas enfim, vamos só passar aqui para a gente finalizar e eu mandar o slide para vocês.
A terceira forma... Oi. Quem chamou? Eu, Wallace. Pode falar, Wallace. O plebiscito, um exemplo, plebiscito, tem algum dispositivo que regulamenta quando que pode ser utilizado o plebiscito? A iniciativa é de 1/3 da Câmara ou 1/3 dos senadores. Eles que vão decidir. Vem das casas. Eu quero consultar o povo por meio de plebiscito, mas tem que ter 1/3 requerendo isso. Para o presidente ali da Câmara ou para o presidente do Senado. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, atenção, né? Espera aí que eu tirei. Saiu. Aí. Posso nem encostar aqui. E, por fim, vamos só falar aqui antes de terminar a aula da iniciativa popular. A iniciativa popular para elaboração de leis. Tá, gente? Coloquem isso aí. Que eu estou falando, o inciso terceiro é para a criação de leis. Eu não estou falando de iniciativa popular para fazer manifestação, para fazer nada. Estou falando para elaborar leis. E aquilo lá que, inclusive, vocês mesmos já falaram aqui no chat, né? Então, eu preciso pegar pelo menos 1% do eleitorado nacional em prol de um assunto específico, né? E apresentar esse projeto de lei para a Câmara dos Deputados. E vai seguir todo o processo legislativo normal. A única diferença aqui do projeto de lei que é feito a partir de iniciativa popular é que ele não pode não ser aceito por falhas formais. Por exemplo, se um deputado apresenta um projeto de lei com um monte de falha formal, esse projeto nem é aceito, né? Ele é arquivado. Na iniciativa popular, eu não posso exigir meras formalidades, porque vai caber à própria Câmara ali dos Deputados sanar os vícios formais, né? Vícios de forma. Então, se tem algum assunto específico que a população quer que seja feita uma lei, né, demanda aí do Congresso Nacional uma lei, e aí a gente já teve várias, toda hora a gente recebe na internet, gente, vote aqui neste link para que assine aqui a petição para que seja feito um projeto de lei de iniciativa popular, né? Então a gente apresenta o projeto para a Câmara dos Deputados, a própria Câmara pode sanar eventuais vícios do projeto de lei. Se aprovada na Câmara, o que acontece? Sobe para o Senado para ser aprovado no Senado. Se for aprovado, vai para o presidente. Caso contrário, volta para a Câmara, né? Aquele assunto todo que a gente já está bem familiarizado, né? Antigamente, os mais velhos vão concordar comigo, a gente não era familiarizado aí nesses processos, né? Hoje a gente sabe, eu não sei se é o meu interesse pessoal, mas eu vejo até os alunos sabem, não, professora, o que é isso? Aquele assunto que foi, voltou, não sei o quê. A questão, assim, a gente começou a participar tanto da política que esses assuntos não são mais bicho de 7 cabeças para quem nunca estudou direito, né? Conversa aí com seus pais, todo mundo, né? Alguém aí da família que não tem nada a ver com direito, todo mundo sabe. Bom, pessoal, é isso, né? Pisquei, a aula acabou, mas deu tempo de falar dos 3 assuntos que eu queria. Vamos lá, pode falar. Só a última coisa aí, tá escrito normais última frase. Normas do regimento, não é normais não, vou escrever errado. Normas dos regimentos, que vai seguir os regimentos internos, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Não, que eu estava anotando aqui. Professora, antes de você terminar, você falou aí do referendo das armas, até pesquisei aqui no Wikipédia, tá falando que o não ganhou, certo? Foi, pela não proibição. O não ganhou 63% contra 36%. Então, na prática, como o não ganhou, aquele projeto não foi aprovado, ou seja, continua tudo da forma como estava. Aquele conteúdo específico que era próprio da comercialização de armas. Então, mas olha só, estou querendo aplicar esse exemplo
Tá, vamos lá. na realidade do conceito que você apresentou. Uhum. O referendo vai consultar a população para aprovar ou não aquela mudança na legislação. Isso. A lei veio com a mudança. O Estatuto do Desarmamento veio proibindo a comercialização. Aí, quando a gente foi ouvir a população, quando os deputados e os senadores caíram lá do mundinho deles e foram ouvir a população, opa, ó, eles não querem a proibição, não, ó. Foi isso que aconteceu. Todo mundo achava que todo mundo ia votar a favor da proibição. Eu achava, eu estava no início da faculdade, eu estava no meu primeiro período de Direito. Por isso que eu lembro bem desse assunto, porque foi um assunto muito discutido no primeiro período. Não, sim. Né? Mas a minha pergunta é, como o não ganhou, a princípio essa mudança não foi aprovada, essa nova lei, no geral, não é aprovada, ou seja, mantém tudo da forma que estava. Sim. No caso, sim, porque não foi proibida a comercialização. Ah, não, esse caso aí é um caso atípico, né? Se for olhar, o que tem de coisa errada nele é gigantesco. Não, e aí depois das eleições presidenciais também teve várias mudanças por meio de medida provisória. Vocês lembram disso? Dessa questão das armas? Logo que o presidente ganhou as eleições, ele fez medida provisória... eu já nem lembro mais também, mas assim, facilitando, né, o acesso à compra de armas. Só que foi medida provisória, e no final não foi convertida em lei, então não adiantou nada aquele rebuliço todo que a gente fez, todo mundo com medo que todo mundo ia ter arma, que todo mundo ia comprar arma e colocar debaixo do colchão, nem adiantou a polêmica, né? Porque só durou no período lá da medida provisória, né? Tá, gente? Difícil? Deu para entender? Deu, professora. Eu vou mandar para vocês o link para vocês terem o material, tá? De uma forma geral, PDF, Prezi, eu vou mandar um link só, tá? Assim que eu colocar tudo no link, eu mando para vocês. Combinado? Então, até sexta. Combinado. Obrigada. Beijo. Obrigado.